Irmãos, sempre eu tenho citado aqui a frase de Agostinho de Hipona, para nós um teólogo e para os católicos Santo Agostinho, que ele diz: Deus não permitiria o mal se não pudesse tirar desse mal um bem infinitamente maior. Creio que vocês devem ter visto, não é, o que está acontecendo no meio cristão após o assassinato desse influenciador e conservador cristão evangélico nos Estados Unidos. Muitos relatos, né, que após a morte brutal desse rapaz, Charlie Kirk, muitos que estavam apostatados há mais de 15 anos estão voltando para Deus. E é justamente nesse contexto, através desses testemunhos, que as palavras do apóstolo Paulo, na epístola aos Tessalonicenses, ganham um novo vigor. E assim, veremos que mesmo em meio à dor e perseguição, o Evangelho continua gerando grandes frutos, reacendendo a fé e restaurando corações que estavam distantes. Abra a Bíblia de vocês na epístola de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do verso 2. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do verso 2. Sempre damos graças a Deus por vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operacidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, porque Ele os escolheu. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena descoberta. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muito sofrimento. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acácia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acácia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque não se refere a nós. As pessoas desse lugar falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho,
a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que, através do seu Santo Espírito, o Senhor traga para nós toda a revelação existente exatamente nessa fala do apóstolo Paulo, para que nós possamos viver esse evangelho diuturnamente e diariamente, não apenas para nós, mas também repartir essas boas notícias que já chegaram a nós, que muitos ignoram. Que sejamos instrumento de evangelização para o Senhor Jesus, a partir do recebimento dessa palavra. É o que lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O tema: a fé que contagia. Repetindo: a fé que contagia. Como todos sabemos, que hoje vemos e ouvimos muitas vozes através das redes sociais. Por isso é que precisamos vigiar constantemente para não nos perdermos nessas vozes todas. E conforme o Senhor Jesus responde, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 4, onde que ele diz: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitas opiniões, modas, influenciadores tentam moldar a fé como outros valores das quais estão se perdendo no dia a dia. Muitos estão se desviando do verdadeiro caminho, e nós sabemos que o verdadeiro caminho é o que nos leva a Deus, Cristo Jesus. Os exageros com a aparência, essas harmonizações exageradas em todo o corpo, esses estilos que querem ditar como nós devemos viver, mas não é isso que sustenta a vida cristã. O que deve verdadeiramente permanecer é o bom testemunho de quem vive o Evangelho com total coerência, mostrando com a própria vida o caminho da fé, o caminho da qual nós devemos seguir. Amém, irmãos? Essa carta aos Tessalonicenses, conforme eu já expliquei para vocês, que foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. O autor, obviamente, foi Paulo, o apóstolo, auxiliado por Silvano, Silas e Timóteo, que também aparece na saudação dessa carta. Se vocês observarem exatamente o capítulo 1, está ali a saudação. Essa carta ela foi escrita com o objetivo de fortalecer a fé dessa jovem igreja da Tessalônica, que enfrentava perseguições e dúvidas, especialmente quando da volta de Cristo Jesus, como também dúvidas sobre o destino daqueles que já haviam morrido. Nós vamos observar que essa carta ela traz, o apóstolo Paulo nos traz, por intermédio do Santo Espírito de Deus, muito esclarecimento com relação a todos esses acontecimentos. Paulo, ele anima a todos daquela igreja, como também a nossa, nessa manhã, para que possamos permanecer firmes,
Conforme foi lido aqui, né? O Senhor é a nossa rocha, e rocha eterna. Então temos que permanecer firme e mantermos exatamente uma forma santa de viver, para que através da nossa vida nós possamos contagiar pessoas, apresentar Cristo às pessoas através do nosso comportamento. E que as nossas atitudes possam transferir para essas pessoas, não é? Uma esperança viva sobre a vinda do Senhor Jesus. Conforme a própria Escritura já esclarece, Ele já está preparando para voltar. Amém, irmãos? E é destacando, né, todas essas ênfases, que a esperança viva nessa segunda vinda de Cristo Jesus. Paulo aqui ele está fazendo um chamado à fé e mais uma vez a perseverança em meio de todas as tribulações. Eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, mas Deus sabe. Ele sabe até onde que você, né, está verdadeiramente alicerçado nessa rocha. Até onde que você está verdadeiramente entregue a Ele. Amém, irmãos? E quando nós olhamos para essa passagem, né, nós percebemos que a fé verdadeira, ela não se limita no interior da igreja. A gente sempre cita aqui, né? Ser crente aqui dentro é a coisa mais simples do mundo. Mas essa fé verdadeira, ela tem que ser manifestada através das nossas atitudes lá fora, resistindo às provações, inspirando muitas outras pessoas, né, a vir conhecer esse Cristo que a gente já conhece. Onde que falávamos aqui ontem na INC, né, com relação, né, ao testemunho que nós devemos dar para essas pessoas. Onde que citávamos o que Jesus aconselha que façamos: dar a outra face, caminhar mais uma milha, né, e perdoar 70 vezes 7. Porque o que a gente já conhece, as pessoas ignoram. E crente não foi feito para ficar alimentando birrinha, muito pelo contrário, né? É para colocar tudo no altar do Senhor, é para deixar tudo no altar do Senhor, né? Sofrer uma desfeita aí fora, entrega para Jesus. A vingança pertence ao Senhor e não a nós. Nós já conhecemos, já sabemos exatamente para onde que nós estamos caminhando. Amém? Quando nós debruçamos exatamente nessa carta, né, nessa epístola aos Tessalonicenses, nós observamos que, em especial nessa escrita, do verso 2 ao verso 10 desse capítulo 1, nós encontramos aqui afirmações que revelam como a fé verdadeira se manifesta de forma prática e poderosa e contagiante, não é? Em outras palavras, essa fé que transforma vidas, que ecoa além das palavras, porque Deus espera em cada um de nós prática, atitude, né? E não discurso. A palavra por si só, ela já tem a incumbência de convencer. Nós não temos essa capacidade de convencer ninguém, mas o Espírito convence através da palavra. Amém? Primeira afirmação:
sobre a gratidão que revela frutos visíveis. Versos 2 e 3. Olha como ele começa essa carta, não é? A partir da apresentação que ele faz, não é? Da saudação que ele traz no verso 1. Sempre damos graças a Deus por vocês, fazendo menção de vocês em nossa oração sem cessar. Ele não ora por irmão somente quando o irmão está na frente dele. Ao contrário, ele está distante, escrevendo exatamente essa epístola, mostrando que os irmãos sempre estão, não é, com ele espiritualmente ligado através das orações. Por si só, aqui já é um testemunho de como que nós devemos agir no dia a dia. Amém, irmãos? A ação de graça é dirigida a Deus, não aos homens, reconhecendo que todo fruto vem de Deus. Um planta, o outro rega, mas é o Senhor quem faz crescer. A oração de Paulo, ela é marcada por uma constância e abrangência. Percebe que não tem uma oração egoísta? Conforme ministramos esses dias atrás, né? Tiago dizendo que vocês não recebem porque não sabem orar. A oração de vocês tem um lado egoísta, Tiago falando. E Paulo está mostrando exatamente para nós essa constância e abrangência da oração, porque ele não está ali dizendo, eu orei por você, eu orei por todos. Amém? A oração é o elo invisível que une o crente. Mesmo separados, né? Ou por distância. Vocês podem ter certeza que nas minhas orações de madrugada, nas minhas orações matutinas, nas minhas orações diárias, vocês e os seus estão nas minhas orações. O que eu quero para a minha vida, eu quero para a vida de cada um de vocês. Eu quero para toda a minha parentela, como também eu quero para a parentela de vocês. Paulo está dizendo exatamente isso, é assim que a gente tem que se proceder. Independente de você estar próximo de mim ou distante de mim, as nossas orações têm que alcançar os irmãos. Amém, irmãos? Mesmo longe fisicamente, nós podemos estar perto espiritualmente. E a oração é o meio pelo qual cuidamos dos que amamos, mesmo sem vê-los. Devemos cultivar uma vida de oração que não depende de circunstância. A gratidão deve ser dirigida a Deus, reconhecendo que Ele é o autor de todo o crescimento espiritual. Oh Pai amado, Deus eterno, Deus piedoso, como a palavra revela, irmãos, como a palavra dita exatamente o comportamento que nós devemos adequar nessa nossa caminhada. Nós não andamos mais sozinhos. Esse Deus é tão misericordioso que Ele nos acrescenta vidas na nossa família, nos dá irmãos. Glória a Deus pela nossa igreja, glória a Deus por esse corpo de Cristo Jesus. Que possamos cada vez mais nos unirmos, buscarmos exatamente, manter o mesmo foco em Cristo Jesus. Hoje nós temos uma série de ferramentas. Ainda que essa rede social, nós temos que ficar muito vigilantes. Mas quando eu abro a rede social e eu vejo um irmão do outro lado, eu sei quem está
está lá. Não é um fake na minha vida, é um irmão de caminhada. Eu preciso desejar para esse irmão tudo o que eu quero para a minha vida. Paulo está falando isso para os Tessalonicenses porque eles estavam passando por uma série de tribulações, uma série de provações. Era uma igreja jovem. Amém, irmãos? E no verso 3 ele diz: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa esperança, essa fé, eu tenho que repartir. Eu tenho que dar testemunho exatamente disso tudo para as pessoas. Muitas pessoas que estão, distante de nós, às vezes desesperançada, não consegue nem respirar em determinados momentos, não respira com essa paz que ultrapassa a nossa compreensão, conforme foi declarado aqui na abertura, esse Deus que traz a paz. Fé, amor e esperança são marcas de uma igreja saudável e viva. É o que Paulo está dizendo aqui para mim, para você, conforme ele falou para os Tessalonicenses. Essas três virtudes são inseparáveis e necessárias para a vida cristã. A fé não é teoria, o amor não é emoção e a esperança não é fuga. Todas são práticas. Deus, Ele espera exatamente em nós essa ação, essa demonstração dessa fé contagiante que nós temos, que nós já possuímos, que nós possamos estender isso para os nossos irmãos, para contagiá-los também nesse mesmo propósito com relação a Cristo Jesus, porque Ele já está se preparando para voltar. Paulo ele está dizendo exatamente em toda essa epístola, ele está deixando claro para as pessoas que Cristo está voltando. Houve uma confusão muito grande com relação às pessoas que no primeiro momento receberam essa carta de Paulo e que não tiveram a revelação que ele precisou escrever a segunda. Porque muita gente cruzou os braços, se Cristo vai voltar amanhã, não precisa mais nem trabalhar. Cristo já está se preparando para voltar. A partir do momento que Ele ascendeu aos céus, subiu aos céus, Ele já está se preparando para voltar. Palavras dele, não é? A nossa fé deve produzir frutos, nosso amor deve traduzir em serviço, e a nossa esperança deve nos manter firme até a volta de Cristo Jesus. A fé que contagia é aquela que trabalha, ama e espera. Que sejamos lembrados por essas marcas diante de Deus e dos homens, entregando exatamente, todo o nosso futuro para esse Deus. Claro, cuidando cada vez mais e mais e mais e mais do nosso presente. Conforme sempre citamos aqui, a própria palavra confirma que, de certa maneira, já estamos na eternidade, já estamos vivendo, uma vida eterna com Deus, que começou aqui e vai
perdurar por toda a eternidade. Se eu estou cuidando de mim, se eu estou buscando esse mesmo cuidado com relação à vida do meu irmão, eu estou me preparando cada vez mais para a eternidade, como também eu estou preparando esse irmão para que, vivamos essa eternidade junto com o nosso Deus e Pai. O glorioso Deus, devemos cultivar uma fé que age, um amor que serve e uma esperança que resiste. Isso é viver o Evangelho de forma integral. É isso que Paulo está falando para os Tessalonicenses. Não se desespere. Jesus já está se preparando para voltar. Não se desespere. Dias melhores estão prestes a nos alcançar. Segunda afirmação, sobre a escolha que produz convicção e poder, verso 4 ao 5. E ele diz: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. O que falávamos ontem, Glória a Deus por essa eleição, glória a Deus por sabermos que já somos separados nele. E que isso é óbvio que nos traz muito mais responsabilidade e vigilância para que a nossa fé, traduzida nas nossas atitudes, contagie a outro a viver da mesma maneira. A eleição é uma doutrina que traz conforto e não confusão. Ela nos lembra que Deus nos amou primeiro. 1 João, no capítulo 4, verso 19, diz lá, está escrito que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E quantas provas já nos deu esse Deus com relação ao amor que Ele tem para com cada um de nós. Olha onde você estava e onde você se encontra hoje. Veja quantas coisas que Deus substituiu em você, quantos valores temporários que Ele retirou de você e colocou valores eternos em você. Quanta espiritualidade Ele te trouxe, Porque hoje você não contempla mais as coisas pura e simplesmente de uma forma natural. Dificilmente o crente olha para as coisas e para os acontecimentos hoje de uma forma natural. Nós olhamos exatamente de uma forma espiritual. Amém, irmãos? Os Tessalonicenses demonstravam evidências claras de sua eleição. Fé ativa, amor sacrificial e esperança firme. E é essa mesma atitude da qual nós devemos adotar. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, ao mesmo tempo que ele mostra uma série de caminhos, que ele reforça exatamente os caminhos que eles têm que persistir, ele está tecendo também muito elogio para as pessoas que estavam ali apresentando a todo momento essa fé ativa, esse amor sacrificial e a esperança firme. A expressão que ele os escolheu aqui aponta para o ato soberano de Deus em separar os seus para um propósito eterno. Saia daqui hoje convicto que Deus te escolheu. Você não está aqui por um acaso. Você é um escolhido de Deus. E por ser escolhido, Ele espera exatamente que por intermédio dessa escolha,
nós possamos apresentar muitas vidas para Ele. Que é essa a nossa missão. Somos missionários. Pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, pela maneira que nós estamos representando Cristo lá fora, muitas pessoas irão querer nos seguir, irão querer sentar do nosso lugar. Não tem pessoas que às vezes você chega perto dela assim, ela pega você com as duas mãos assim, não sai daqui não, não sai daqui não, é tão bom ficar do teu lado. É esse testemunho que Deus espera em cada um de nós, não pela nossa pessoa, mas pelo Cristo que está sendo ali representado nas nossas atitudes. A eleição não é privilégio para poucos, mas chamado para todos que respondem com fé e obediência. Por sabermos que já estamos eleitos, por saber que já o Senhor nos escolheu, somos privilegiados, amém? Mas isso não é motivo de vanglória, porque eu sou bonitinho, eu sou comportadinho. Isso tem que ser traduzido numa fé contagiante, onde que eu possa conduzir pessoas também para Cristo Jesus. E eu sempre digo, por não sabermos quem Deus escolheu, nós temos que escolher a todos, indistintamente. Das pessoas que vão atravessando o nosso caminho, nós temos que escolher essas pessoas. Há um teólogo que ele diz, Rick Warren, ele diz que há uma pessoa no mundo que só conseguirá o céu pelas suas mãos. Vai vendo a nossa responsabilidade. Vão observando exatamente o nosso comportamento no dia a dia e o que Deus espera em cada um de nós. Essa fé prática, essa fé contagiante, essa fé que fatalmente levará vidas para o Senhor Jesus. Amém? A escolha de Deus nos chama à responsabilidade. Fomos separados para viver de forma santa, coerente e contagiante. Deus não te chamou por um acaso. Observe exatamente a responsabilidade que está agora sobre os seus ombros, através dessa escolha. Quando existe privilégio, também existe obrigação. Nossa vida deve confirmar aquilo que cremos. Se fomos escolhidos por Deus, que as nossas ações revelem em verdade e com clareza e humildade essa escolha. Porque eu saio daqui agora sabendo que Deus me escolheu. Eu vou olhar o meu semelhante como se fosse um não escolhido. Não é isso que Deus espera em nós. Muito pelo contrário, Ele espera essa humildade. A partir do momento do nosso discernimento, a partir do momento do nosso conhecimento, nós temos que ter mais responsabilidade com relação a essa escolha. Temos que ser mais vigilantes do que éramos antes. Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Essas palavras não foram ditas à toa. Essas palavras foram ditas através de testemunhos bíblicos que, se formos ler toda a história do Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, nós vamos ver muitas pessoas que achavam que estavam totalmente seguras. De certa maneira zombaram de Deus e se perderam nelas mesmas.
Verso 5: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena descoberta. Olha quantas coisas que o Senhor nos revela a partir do momento que nós nos debruçamos exatamente, não é? A buscar a compreensão da sua palavra. Ele nos revela, e essas coisas vão ficando descobertas para nós, conforme o Espírito Santo está falando aí dentro do teu coração agora, revelando coisas que ainda estavam ocultas aos seus olhos, à sua compreensão, no Espírito Santo em plena descoberta. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, que foi para o próprio bem de vocês. Eu faço aqui, não é, através dos meus estudos, da minha dedicação às palavras de Paulo. Não é só para mim, mas também para vocês. Eu sempre busco na pessoa do Espírito Santo, né, uma pregação, uma ministração para mim, mas principalmente para vocês, principalmente para esses que estão aí leigos. Como, não é? Eu até, lembrando do devocional que eu fiz com relação aos Salmos 119, que nós já estamos lá no verso, acho que 137, né? Ele diz: como me entristece, como eu sofro por essas pessoas que não seguem a palavra de Deus. Por isso que diz: pastor, sofre. E vocês não sabem o quanto. O contraste, ou seja, o encontro entre as palavras, entre a palavra e poder, mostra que o Evangelho não é apenas discurso, mas sim uma ação eficaz. É o Espírito Santo quem inspira tanto o pregador quanto os ouvintes. É Ele quem torna a mensagem viva. A verdadeira pregação envolve 3 elementos: palavra, poder e Espírito. Sem isso, é apenas ruído. Por isso que eu sempre falo, né? O Espírito, eu tenho certeza que Ele está falando aí agora com vocês, porque Ele é invocado nessa ministração. É a palavra dEle, não minha. A convicção profunda dos apóstolos vinha da certeza de que Deus estava agindo através deles. Pregadores devem buscar mais do que técnica, devem depender do Espírito Santo. E os ouvintes devem perceber que o Evangelho é mais que ensino, é vida em ação. A igreja precisa reconhecer que o Evangelho não é teoria, é força viva que muda corações. Devemos pregar e viver com essa convicção, sabendo exatamente, né, que não são as nossas palavras, não são as nossas exemplificações, mas sim é a palavra do próprio Deus, a voz do Espírito. E conforme diz, né, a Bíblia, por diversas vezes, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Terceira afirmação, compreendidas entre o verso 6 e 7, sobre a imitação que gera testemunho. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Paulo falando, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Eu não sei o que você está passando aí agora, mas Deus sabe. Vocês não sabem o que está dentro do nosso interior, mas Deus sabe.
Mas essa alegria, ela tem que ser contagiante, essa fé tem que ser contagiante, porque sabemos que nós temos um Deus sobre todas as coisas. Sabemos aonde que estamos alicerçados, na rocha eterna, conforme a abertura. E isso nos gera paz, essa paz que ultrapassa a nossa compreensão. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Verso 6. A verdadeira recepção do Evangelho envolve tristeza e alegria. Tristeza pelo pecado e alegria pela salvação. Os tessalonicenses se tornaram imitadores por meio da prática, e não apenas pelo fato deles terem escutado. Imitar líderes piedosos é parte do crescimento espiritual, desde que esses líderes imitem a Cristo Jesus. Às vezes, volta e meia, podemos dizer assim, estamos sendo surpreendidos com testemunhos de pessoas que se desapontaram num determinado momento da caminhada delas, porque viram muitas coisas erradas por parte de quem os liderava. Isso a gente tem visto cada vez mais com determinada frequência, porque, como diz a palavra, nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Tanto o Senhor revela, como o inimigo escancara essas mazelas que esses pseudos líderes estão dizendo para as pessoas, porque tem muitas pessoas cativas em homem do que cativas em Deus. Existe no meio evangélico hoje ainda, em âmbito mundial, não estou falando somente no nosso país, muitos servos de homem do que servos de Cristo Jesus. E a servidão é somente para Deus. Devemos ser modelos que apontam para Cristo, mesmo em tempos difíceis. A alegria do Espírito Santo nos sustenta e testemunha ao mundo da nossa fé viva e contagiante. A maturidade cristã se revela quando escolhemos seguir o exemplo de Cristo Jesus, e não de homens. Mesmo em meio à dor, a alegria que vem do Espírito Santo é a nossa força. A fé que contagia não se esconde diante da oposição, mas brilha com alegria e coragem, mostrando que o Evangelho é mais forte que o próprio sofrimento. A fé autêntica, a fé contagiante, não espera conforto para florescer. Mesmo em meio à dor, ela se alegra no Espírito e segue o exemplo de Cristo Jesus e dos que servem a Ele com fidelidade. Verso 7. Assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acácia. Paulo está citando exatamente essas duas regiões aqui, porque ele estava vendo o testemunho dos tessalonicenses, vivo no comportamento daquelas pessoas. Pessoas que eram idólatras, pessoas que eram pagãs, estavam se rendendo a Cristo Jesus pelo testemunho dos tessalonicenses. E aqui ele está enaltecendo, aqui ele está elogiando essa igreja. A melhor maneira de evangelizar é viver de forma que os outros queiram nos imitar. Quando você vê pequenas vidas
ou, entre aspas, vidas que estão ao seu redor, imitando o comportamento seu, reproduzindo exatamente aquilo que você está falando, é porque está ouvindo a Cristo Jesus, e não conselhos seus. A igreja em Tessalônica não apenas recebeu o Evangelho, ela refletiu com poder e coerência, ou seja, ela tinha exatamente essa convicção de que a voz, a visão do comportamento delas estava contagiando muitas pessoas das cidades, das regiões ali vizinhas. É comum você ver uma pessoa que está caminhando do teu lado, mas que estava totalmente, voltada para as coisas desse mundo, e hoje tem um outro comportamento. Glória a Deus! É isso que Deus espera em cada um de nós, essa transformação que a palavra operou na nossa vida. Ele espera exatamente com que a nossa fé contagiante atue no comportamento dessas pessoas, conforme ela atuou na nossa vida. Eu tenho amigos que dizem assim, que eu sou uma pessoa corajosa, que eu sou uma pessoa de muita fé, e que eu busco nas minhas orações, eu busco exatamente no meu comportamento, principalmente quando eu estou mais, digamos, na presença dessas pessoas, ou até mesmo à distância dessas pessoas, dando o bom testemunho de Cristo Jesus na minha vida. Amém, irmãos? E aí, assim que a gente tem que viver, conforme o próprio apóstolo Paulo diz: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que dar o testemunho de Cristo na minha vida, e não mal representá-lo aí fora, porque dependente, está totalmente associado ao meu comportamento, que as pessoas possam ver com relação a esse Cristo que eu sirvo. Por isso que eu falo, ser crente aqui dentro é a coisa mais simples do mundo. E amanhã? No meu trabalho, nos meus trajetos todos, Deus vai nos testar, Deus vai colocar gente na nossa vida, e gente às vezes até chata, para ver até onde que vai o nosso testemunho com relação a essas pessoas. Amém, irmãos? A influência dos Tessalonicenses ultrapassou fronteiras. Isso é fruto da obra do Espírito. A fidelidade cotidiana, ou seja, do dia a dia, ela gera um impacto duradouro, e que sejamos reconhecidos não por fama, mas por santidade e serviço. A fé que contagia não se limita ao culto, ela alcança vizinhos, cidades e regiões. Que sejamos luz para além das nossas paredes. Nossa vida deixa marcas, que sejam marcas de fé, amor e esperança. Ou seja, essas impressões que apontam para Cristo Jesus. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que as minhas atitudes, que todas essas marcas sempre apontem para Ele, e não necessariamente para mim. Ser exemplo não exige perfeição, mas fidelidade. Que a nossa conduta como igreja inspire outras comunidades a virem
e virem, constatarem e viverem com paixão por Cristo Jesus. Que a nossa fé seja tão intensa que outros desejem conhecer o Deus que nos transforma. Quarta afirmação, sobre o testemunho que se espalha naturalmente. Verso 8. Mas a fé que vem, a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Veja que ele estava vendo exatamente a atuação desses crentes da Tessalônica, não é? A prática, esse amor sacrificial, essa prática do verdadeiro evangelho que eles praticavam ali, ser traduzido em frutos para outros povos. A expressão repercutiu, ela sugere um som que ecoa, que vai longe, como se fosse uma trombeta que ressoa. A fé dos tessalonicenses se espalhou por meio de testemunho e influência, mesmo sem esforço missionário formal. O próprio comportamento, né? As pessoas vendo exatamente como já estava se comportando aquelas pessoas de Tessalônica, quiseram conhecer o Deus verdadeiro que elas serviam. E não os deuses de mentirinha que elas estavam ali, não é? Idolatrando. Através dessa cultura pagã que eles vinham com os deuses dos seus pais. A igreja em Tessalônica se tornou um centro de evangelismo espontâneo. E a fé deles se espalhou naturalmente. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando Deus age, o impacto é visível. Que sejamos conhecidos não por palavras bonitas, mas por uma fé que transforma e inspira. A fé que contagia não precisa de reforço. Ela se espalha por si só. Que sejamos uma igreja que irradia luz e verdade com naturalidade, sem se esforçar. As pessoas têm que te ver de uma forma natural, sem, né? Que através do Espírito Santo a nossa fé seja tão cheia de vida, que outros sejam alcançados sem que precisamos sair, porque o Espírito Santo vai à frente. E a quinta afirmação, sobre a transformação que aponta para o futuro. Versos 9 e 10. Porque não se referem a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Verso 9. A conversão dos tessalonicenses foi radical, uma virada completa dos ídolos para o Deus vivo. O testemunho dos tessalonicenses era tão forte que os outros relatavam espontaneamente a transformação ocorrida. Servir ao Deus vivo é viver em comunhão, poder e santidade. O Espírito nos capacita a romper com o passado e viver em novidade de vida. Que a nossa fé seja cheia de fogo, de verdade e frutos, para a honra e glória
no nosso Deus e Pai. Converter-se é romper com o passado, mesmo quando isso custa. Que a nossa fé seja corajosa, pública e inspiradora. A fé que contagia é ativa. Que a nossa conversão seja mais do que palavras, que seja serviço ao Deus verdadeiro em cada área da nossa vida. E o verso 10: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A esperança cristã está centrada na volta de Cristo Jesus, não em teorias, mas em uma pessoa viva e ressurreta que já está sendo preparada para voltar. A expressão ira vindoura aponta exatamente para o juízo final, do qual os crentes são poupados por meio de Cristo Jesus. A salvação tem 3 tempos. Passado, Cristo morreu. Presente, Cristo vive entre nós. E futuro, Cristo voltará. Vivemos entre a ressurreição e a volta de Cristo, e que essa esperança nos leve a viver com santidade, urgência e gratidão. Olha essa eleição, irmãos. Esperar por Jesus é viver preparado, que a nossa vida reflita essa esperança com fé firme e olhos voltados para os céus. A fé que contagia aponta para o futuro. Que sejamos uma igreja que vive com os olhos nos céus e os pés firmes na nossa missão terrena. Amém, irmãos? O que nós observamos aqui é que a fé dos Tessalonicenses não foi apenas recebida, ela foi vivida com intensidade e espalhada com poder. Eles se tornaram um exemplo, não por força humana, mas pela ação do Espírito Santo em cada detalhe da caminhada. Sua fé operosa, amor dedicado e esperança firme deixam marcas que ecoaram por toda a região, Acácia, Macedônia e tantos outros povos que vieram a conhecer Cristo Jesus por intermédio desses testemunhos. Essa fé que contagia, ela nasce da escolha de Deus, é sustentada pelo Espírito e aponta para o retorno de Cristo Jesus. O testemunho deles nos desafia a viver em coerência, coragem e alegria, mesmo em meio a todas as aflições. Que nossa igreja, nossa casa e a nossa vida também sejam lembrados como modelos de fé viva e transformadora. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Se sua fé tem sido silenciosa, hoje é o dia de deixá-la ressoar com poder e verdade. Abandone os ídolos, esses faz de conta, né, que ainda ocupam um espaço no seu coração, e sirva ao Deus vivo com uma entrega total. Viva com os olhos no céu, aguardando Jesus com esperança firme e coração preparado. Que sua vida seja um eco do Evangelho visível, contagiante e cheio da presença de Deus.
Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos. Obrigado, Pai, por Paulo nos revelar nesta manhã, assim como ele fez junto aos Tessalonicenses, sobre essa fé que contagia e que o Senhor espera em cada um de nós. Que sejamos, Pai, esse crente na prática, Pai, e não em teoria. Que possamos, através do nosso testemunho de vida, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, influenciar vidas para o Senhor, assim como os tessalônicos fizeram na Acácia e na Macedônia. Queremos ser esse mesmo crente, Pai, para que possamos levar vidas para o Seu Filho Jesus. É o que te pedimos, também pedindo essa capacitação, Senhor, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.